Bem-vindos, bem-vindas! Hoje resolvi gravar esse vídeo para o YouTube, mas na verdade ele é uma extensão de uma dinâmica que eu faço todos os domingos nos meus stories lá no Instagram, no @energia do cavalo. Se você não me conhece, meu nome é Silvana Motil, eu fui treinadora de cavalos e eu digo que hoje eu treino pessoas. Criei algumas ferramentas, um método que se chama Doma-te. Dentro desse método existem ferramentas como o oráculo do cavalo, que eu diria que é o meu carro-chefe, onde através dessa ferramenta eu acesso informações do seu inconsciente que provavelmente está colaborando para ter os resultados que você tem. A minha abordagem, muitas pessoas já me conhecem, não tem a ver com a adivinhação, e sim acessar dentro do teu campo de informações o que está te travando, o que você precisa realmente olhar para te ajudar a fluir com mais leveza na sua vida. Então, basicamente é isso. Eu não quero que esse vídeo seja muito extenso, mas a minha proposta hoje é ser extensão da dinâmica que eu aplico lá nos meus stories. E hoje, que é dia 20 de julho de 2025, eu apliquei lá nos meus stories uma dinâmica com oráculo do cavalo, onde eu dou duas opções para você escolher: a carta do pai ou a carta da mãe. E cada carta vai ter uma tiragem correspondente. Então, se você chega lá nos meus stories, você escolhe ou pai ou mãe e automaticamente você recebe lá no seu direct a tiragem. Claro que de uma forma bem ampla, bem, eu diria, genérica, mas mesmo assim contém inspiração e motivação para você seguir a sua semana fazendo uma reflexão. Porque às vezes a gente precisa sair da nossa própria moldura e vir uma informação de fora, nem que seja para nos cutucar. E é esse o meu propósito. E aí eu resolvi fazer uma extensão, porque as pessoas participam, muitas pessoas participam todos os domingos da minha dinâmica. Eu sou muito grata. Se você está aqui assistindo esse vídeo, eu quero te agradecer de verdade, porque para mim também é uma inspiração e uma motivação ser veículo, ser um canal dessa expansão de consciência, entendem? Então vamos lá. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo e trazer um pouco mais de clareza e profundidade naquela escolha que você fez lá na frente. E se caso você esteja vendo esse vídeo, já passou a dinâmica, você não participou, assiste até o final, porque também tem informações aqui que podem te inspirar, te motivar no ponto que você se encontra nesse momento, ok? Então vamos lá. Bem-vindos de novo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está em busca de respostas mais profundas. Hoje a gente vai conversar sobre algo muito sutil e poderoso: os seus resultados. E por que eu falo isso? Porque como eu atendo muitas pessoas com oráculo do cavalo, eu percebo as resistências conscientes e inconscientes. E aí eu tenho uma argumentação muito fácil da gente observar. Se você não acredita, se você acha que o problema é o outro, a culpa é do outro, são as circunstâncias que não são legais com você e etc e tal, vamos começar pelos resultados? Quais são os seus resultados hoje?
são satisfatórios? Ok, Silvana, mas não dá para a gente ganhar o tempo inteiro. Ou não conheço ninguém que está sempre bem, etc e tal. Porque eu estou falando tudo argumentos que eu vivencio, não é da minha cabeça, nem chat GPT. Para mim, é fácil falar a respeito, por quê? Porque quando eu atendo, eu vivencio isso na prática. E aí é essa fala que as pessoas trazem. Ah, mas não dá para você ser feliz o tempo inteiro? Concordo. Por isso que a gente está aqui, para a gente evoluir, para a gente experienciar vários estados emocionais, vários resultados materiais, mentais e etc. Mas vamos olhar para esses resultados como algo que eu realmente desejo e manifesto, ou algo que me bloqueia, que eu me perco, que eu não consigo dar vazão para o meu propósito, algo que não flui, que é pesado, que é denso, que é chato, que é triste, que me dá raiva. Que esse lugar, eu posso dizer também, que é onde a maioria das pessoas permanecem. Então, olha aí os seus resultados, como é que tá? Tá legal? Vai e volta, mas um fluir até que equilibrado e harmônico, ou não? É tudo meio esquisito aqui. Então, a minha proposta é começar com o básico. Esse é o primeiro vídeo de uma série aí que eu quero fazer. E qual é o básico? Principalmente eu que tenho simpatia pela visão sistêmica. Eu trago os conceitos da visão sistêmica que fazem muito sentido para a minha vida. E eu acredito que para a sua também. Mas eu respeito qualquer olhar. Se você não conhece a visão sistêmica, tá tudo certo também. Vamos olhar para essa proposta que eu trago aqui hoje. Pai e mãe, a nossa base. E é disso que nós vamos falar hoje. Você participou da tiragem dos stories? Hoje é domingo, dia 20 de julho de 2025. Pai ou mãe, qual foi a sua escolha? Essas escolhas dizem muito, não sobre certo ou errado, mas sobre a sua lente, o seu campo, a sua energia. E hoje a gente vai se aprofundar nesse olhar. O que os seus resultados estão tentando te dizer? Essa é uma pergunta clássica da Silvana para você. Então, vamos focar nessa pergunta aí agora. O que os seus resultados estão tentando te dizer? Porque se você quer ter clareza na sua vida, olha para os seus resultados. E eles são frutos de uma série de ações, decisões, pensamentos, sentimentos que você não dá conta de olhar sozinha, e a gente sabe que a grande maioria dos starts, dos gatilhos, estão no nosso inconsciente, ou seja, a gente não acessa, simplesmente a gente faz e colhe o resultado. E o que os seus resultados estão tentando te dizer? Tudo que acontece fora carrega algo que está dentro. Mas a ideia aqui não é se culpar, até porque não vai adiantar se culpar. E sim aprender a ler os sinais. Vou dar um exemplo. Relacionamentos que não fluem, metas que não saem do papel, cansaço que não passa. Tudo isso pode ser uma resposta do seu campo, pedindo para ser olhado com mais verdade. Eu acredito muito nisso. Então, estou sugerindo para você olhar através dessa lente, do seu resultado.
Se você não acredita em nada, ou está cansada de muita informação, que também, infelizmente, a gente é bombardeado por uma série de informações hoje. E então olhe para os seus resultados, é isso que eu falo. Eles são, sim, uma referência fiel da onde você está vindo e para onde você está indo, em termos do que você pensa, do que você faz e do que você sente. Simples assim. Então, hoje a proposta foi se conectar com o campo da mãe e do pai, que muitas vezes a repetição de padrões vem da nossa relação inconsciente com a energia da mãe e da energia do pai. Isso não tem a ver com o que eles fizeram ou deixaram de fazer, mas com a forma como isso ecoa dentro de você. Porque a minha proposta aqui não é julgar seu pai, a sua mãe e muito menos você, mas sim te inspirar, te dar uma luz em aonde você pode achar o fio da meada para os resultados que você está tendo, ok? Então, como que ecoa essa energia do pai e da mãe em você? Porque a gente não é filho de chocadeira. Mesmo que a sua relação com seu pai, com a sua mãe, é uma relação desafiadora, ou foi interrompida, ou nem sequer você conhece, são situações que existem. Mesmo que tudo isso aconteça, você não é filha de chocadeira, você não é filho de chocadeira. Nós viemos através de um pai e de uma mãe. E, de alguma forma, a gente carrega eles dentro da gente. Pelas células, por padrões, por uma série de coisas. Que eu não vou me aprofundar nisso agora. Na visão sistêmica, pai e mãe não são apenas figuras. Elas são raízes. E aí, a mãe, ela representa a vida, a abundância, o fluir. E o pai representa o impulso, o foco, a direção. Então, anota isso para você, que eu acho que é uma informação bem importante. Até se você participou da dinâmica de hoje, já começa a vir informações interessantes aqui, tá? Quando a gente rejeita inconscientemente algum deles, mesmo por dor legítima, a vida sente. Então, mesmo você sofrendo situações que não estou aqui para julgar, e não é esse o nosso propósito, você inconscientemente tem alguma coisa aí que pode estar interferindo nesses resultados que você tem. E aí, a proposta não é se culpar, mas sim a proposta é te inspirar a fazer um pouquinho diferente. Eu nem falo muito diferente, um pouquinho. Experimenta, testa, escolhe fazer um pouco diferente. Para quê? Para você também experienciar um resultado diferente. Então, olhar para a origem dos seus resultados não é sobre quem errou, mas sobre onde está faltando força. E a boa notícia é que você pode mudar isso, com consciência, com pequenas escolhas. Se você sair desse vídeo hoje escolhendo honrar um pedacinho da sua história, que antes você rejeitava, já é um milagre em movimento. Você não precisa se tornar uma outra pessoa, você só precisa voltar para si com mais inteireza. Então, se esse vídeo aí tocou algo em você, te convido a marcar uma sessão com o Oráculo do Cavalo.
Porque às vezes o que você precisa ver já está te chamando. Só falta abrir a escuta. E o link está aqui para você entrar em contato comigo e marcar a sua sessão. Mas eu quero voltar um pouquinho aqui. Muitas pessoas que eu atendo, quando chega, não sabem, não percebem o impacto que existe nos próprios resultados, que quando a gente vai realmente mergulhar, tem lá um gatilho muito forte com mamãe e papai. Primeira coisa, julgá-los, eles terem sido X, Y, Z. Julgar que eles foram pais ruins, mães ruins. Não olhar para eles como seres humanos como nós, né? E a gente faz isso nem por maldade, a gente faz porque a gente não considera o simples fato que eles são humanos. Segunda coisa, mesmo com toda a rejeição, você tem dentro de você pai e mãe. Isso é químico, né? Não estou falando aqui palavras soltas, holísticas. Não que eu não acredite, tá? Mas quando você rejeita pai e mãe, no fundo, você está se rejeitando. Então, olha daqui para frente se você quer ter resultados diferentes. Faça algo diferente, faça o que você dá conta, faça um pouquinho, mas faz. Eu tenho 2 tipos de clientes. Os clientes que realmente têm dificuldade de enxergar e a partir do momento que eles passam por uma sessão oráculo cavalo e a gente desenvolve, abre o baú e começa a tirar coisas e começa a olhar para essas coisas de uma forma mais prática, com apoio, com escuta, sem julgamento, parece que ela expande e quando ela vai escolher novamente ou tomar qualquer outra atitude, ela considera e aí já muda a energia, já muda os resultados. E eu tenho um outro tipo de cliente que já tem essa consciência, mas mesmo assim tem resistência de dar o próximo passo, de olhar para isso de uma forma leve e que te ajude ao invés de te atrapalhar. Só que dentro desse perfil, vamos dizer assim, pessoas que têm consciência, mas mesmo assim têm dificuldade de dar espaço, a maioria é apego pelo sofrimento, apego por esse resultado que já conhece, que mesmo que não leve você para o lugar que você quer, você tem apego e tem dificuldade de escolher diferente, porque tá quentinho. Quando eu falo assim para esse cliente, o que você ganha acreditando que realmente o seu pai não presta, sua mãe não presta, que isso e aquilo, e vou, né, trazendo os exemplos. E a pessoa fala assim, eu não ganho nada, imagina se eu ganhasse. Então, por que você permanece nesse lugar? E eu diria para você que é apego, é medo do novo, é medo de sair do automático, é medo do desconhecido. E aí eu volto a dizer, para mim, o mais
Coerente é você fazer o que você dá conta, mas fazer diferente. Se permitir, para não perder mais tempo. É se desapegar. É ir para a vida com coragem. Então, quero agradecer você que participou da minha dinâmica. Todos os domingos eu tô lá e a minha ideia é começar a fazer uma extensão aqui no YouTube, trazendo mais proximidade e ajudar, né? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam e fazer essa troca que enriquece, que inspira, que movimenta, porque a energia do cavalo é movimento. Desejo para você uma ótima semana com bons movimentos.